Sou muito grato a Deus por estar aqui hoje, e é uma honra para mim poder estar aqui perto de meus pastores, meus professores de seminário. Eu aprendi demais com esses homens, e quando eu vi o pastor Eudes pregar pela primeira vez, eu falei assim: meu Deus, eu era apenas um baterista lá da Igreja Batista Renascer, eu era só baterista. Eu sou do início da igreja, do primeiro ano da Igreja Batista Renascer, e cheguei com meus filhos lá no início do ano 2000, e eu acho que eu fui o membro número 30 ou número 50 daquela época, e quando eu fui embora era uma igreja de quase 3.000 pessoas. E quando eu vi o pastor Eudes pregar pela primeira vez, eu já estava lá primeiro do que ele, mas eu comecei como zelador da igreja, depois minha esposa foi zeladora da igreja, e abria a igreja, fechava a igreja, enfim, tocava, buscava as pessoas na Kombi da igreja lá. E quando o pastor Eudes chegou para a igreja, que eu ouvi pregar pela primeira vez, eu falei assim: meu Deus. Quando eu vi o pastor Eudes falar das coisas do Senhor, da palavra de Deus, com esmero, com zelo e com conhecimento, eu falei assim: nunca, jamais eu alcanço ou terei a oportunidade de ser um grande pregador, mas muito mais do que isso, o pastor Eudes de um caráter maravilhoso, maravilhoso. E você é referência para mim, pode saber disso. Eu me inspirei muito, não tenho a exegese, hermenêutica, homilética, conhecimento teológico, você tem, até porque eu não tive prazo de estar nesse sentido de muito estudar. Eu fui direto para trabalhar, como você sabe que eu trabalhei esses 22 anos, 23 anos vai fazer ali, e você sabe como é que eu fui, correria, com adolescente, liderei adolescentes na Igreja Batista Renascer ali da Vila Nova, durante 6 anos, um departamento muito grande. Minha esposa era do Ministério de Louvor, meu filho era do Ministério de Louvor, minha filha do Ministério de Louvor, enfim, tivemos uma vida aqui bem corrida, não tivemos tempo para nada, e o Senhor, por misericórdia e graça, nos fez, por uma situação, estar em Paracatu, que é a nossa terra. Meu pai é de Pires do Rio, minha mãe é mineira, mas nós fomos criados em Paracatu, e eu tive que voltar para minha terra depois de muitos anos, e sem saber o que nos esperava, e Deus operou na nossa vida ali, e fez com que surgisse uma igreja chamada Igreja Batista da Família, que tem apenas 6 anos de igreja, e que tem hoje uma estrutura não apenas de prédio, imóvel, mas tem uma estrutura muito grande de trabalho na cidade, e ela é muito relevante naquilo que faz em Paracatu. E muito obrigado por suas orações durante todo o período da minha vida, quando eu estava nas dificuldades, na enfermidade que eu e a Ana Paula passamos. Todo dia, se eu não me engano, às 3h30 da manhã ou 4, a sua oração chegava todos os dias lá no meu celular, e eu sou grato a Deus por isso. E eu quis vir aqui antes, mas não tivemos a oportunidade disso, até para essa oração, para a cura, né? E muito obrigado, pastor Eudes, pela oportunidade de estar aqui hoje, em nome de Jesus. Se fôssemos contar a história, nós iríamos aqui, era uma conferência, né, pastor Salomão? Uma conferência aqui de falar, fosse contar o meu testemunho como eu queria contar hoje, mas como é um momento de ceia, eu quero desde já pedir à igreja desculpa se eu incomodar tomando água toda hora, por causa do tratamento de câncer que eu tive na garganta agora há pouco tempo. Eu preciso de molhar toda hora a garganta, porque eu não tenho saliva. Eu trato com saliva artificial, e toda hora eu tenho que molhar a boca. Eu vou fazer isso muitas vezes, e isso se torna incômodo para muita gente, né, que está movimentando, tomar água, mas infelizmente eu tenho que fazer isso. Eu teria muita coisa que falar aqui nessa noite, muita coisa mesmo. Para trazer aqui na igreja, teria para trazer aqui na igreja muitos testemunhos. Eu poderia, junto com minha esposa Ana Paula, nós poderíamos aqui dar grandes testemunhos, ou muitos testemunhos, a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida.
E eu falei com o pastor Eudes até que eu queria vir para dar esse testemunho mesmo, mas nessa tarde Deus nos levou a outro rumo aqui. E eu quero trazer para os irmãos uma palavra, não tão na qualidade de tanto conhecimento profundo da palavra, numa parte muito teológica, mas eu quero trazer para a igreja algo muito prático. Talvez hoje não é aquele dia que você vai lá não tem mais o Lancaster, né? Aqui a churrascaria Lancaster não tem mais. É a melhor, é favo de mel. Talvez hoje não seja um dia de você ir na favo de mel, mas seja um dia de você ir aí numa comida mais simples, aquela comida caseira, que você vai alimentar dela hoje, mas é uma comida vinda dos céus. Eu sei que Deus tem algo para a sua vida, e eu já vi que a igreja é bastante renovada, muito avivada, e que no que você sentir de Deus aí, você pode estar dando glória a Deus, você pode estar falando aí a respeito daquilo que Deus vai falar na sua vida, em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse colocar a mão no seu coração, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos estar em oração, nós pudéssemos estar buscando ao Senhor. Eu gostaria que você pudesse dizer ao Senhor: Senhor, eu quero uma palavra para o meu coração, eu preciso que o pastor Benito fale uma palavra para o meu coração. Eu vim hoje para buscar o Senhor, eu vim para saber algumas coisas do Senhor a respeito da minha vida. Fala aí com Ele, fala que você veio dar louvor, você já entregou louvor, você já fez a sua oferta, e que você também está ofertando nesse momento o seu coração, todo o seu coração, cativo aqui neste lugar. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós estamos na Tua presença, e não há lugar melhor de estar que na Tua presença. E quando nós estamos no lugar, Senhor, onde é ministrada a palavra, para nos informar de como é estar na Tua presença, o que é estar na Tua presença, o que isso provoca. Ó Deus, não tem outro lugar melhor. Não há, Deus amado, nenhum outro lugar melhor de estar do que na Tua santa e preciosa presença. Por isso, Senhor, este lugar, nesse momento, se torna o melhor lugar que existe na face da terra, com os irmãos, em comunhão com o Senhor, ministrado pelo Teu Espírito Santo, impelidos pelo Teu Espírito Santo a estar aqui. Ó Deus, esse lugar, esse momento é o melhor da nossa vida, Pai, porque não há lugar melhor do que estar na Tua presença, não há lugar melhor do que estar com a família, não há lugar melhor de estar em comunhão com os irmãos, na casa do Senhor, Pai. Ela é o lugar certo, esse é o lugar correto. Que o Senhor nos abençoe, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Acho que o João colocou o tema aí, não é isso? Eu estou aqui só achando aqui uma página aqui que está no meu caderno, para me trazer exatamente aquilo que Deus colocou aqui no nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero pegar bem no ponto certo, para que eu possa ministrar isso hoje na vida da igreja, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 5, no verso de número 17. Tem uma versão aqui na minha que eu coloquei aqui da minha versão, mas tem também a que vocês sempre colocam aqui. Efésios, quem trouxe Bíblia digital pode abrir, quem trouxe Bíblia de papel pode abrir. Durante muito tempo, eu poderia aqui dar o nosso testemunho, né, pastor? Mas hoje eu falei com a Ana Paula, eu senti muito de Deus, de trazer uma outra mensagem. O nosso testemunho é muito demorado. A gente precisaria aqui de pelo menos 1h30 ou 2 horas para dar o testemunho. Então, eu sei que isso às vezes não é muito legal de fazer num culto de ceia. E eu quero ver com o pastor Eudes depois uma oportunidade de vir dar um testemunho forte da cura que eu e minha esposa tivemos de câncer. Ela teve câncer em 2020, câncer de mama. Nós passamos 4 meses, 3 meses com ela no hospital em Brasília,
E logo após o tratamento dela, um ano depois, quando ela ainda no processo, a nossa filha mora lá na França, a gente ia comprar uma passagem para ir lá na França, vim em Goiânia para visitar meu filho que morava aqui, que hoje mora em Paracatu. Pedro, o pastor Eudes o conhece muito bem, e tem 2 meses agora que ele foi embora, depois de 23 anos aqui. Nós viemos visitar meu filho e minhas netas, e eu fui fazer um exame com a dor no ouvido, e o médico me mandou para o Sebron. Eu falei, doutor, Sebron, ele é Sebron. Eu falei, mas Sebron não mexe com o ouvido. Ele falou, mas você precisa de fazer o exame lá. Fui para o Sebron, então fui diagnosticado com um câncer, um carcinoma escamoso no pescoço, e daí foram mais 6 meses de exames para começar o tratamento, e passei aí mais 4 meses dentro do hospital de base, e eu iria colocar umas fotos para o testemunho, mas ele vai ficar para um outro momento, para dar esse testemunho aqui, a respeito daquilo que eu passei. Estive arranhando os portais dos céus, até queria entrar, até achei melhor, muito melhor do que isso aqui, esse momento que essa terra vive, não só o Brasil, mas o Senhor falou assim, não é hora ainda, tem muita coisa para fazer, volta lá e vai trabalhar. Então eu falei, vamos embora, Senhor, e estou aqui para fazer isso. E se tem uma coisa que, se tem algo que me move a continuar a ser crente, a continuar a buscar a Deus e não parar de buscar a Deus e de entender e saber qual é a vontade dEle, é porque eu espero morar no céu. Esse é o meu desejo primário. A essência do meu cristianismo é exatamente viver a promessa de Deus, viver a promessa, aquilo pelo qual aconteceu tudo isso, e porque nós estamos aqui, porque Ele veio, Ele morreu por nós, pagou o preço por nossos pecados, e nós temos um relacionamento com Deus por causa desse momento, daquilo que aconteceu. E isso aqui também é para nós lembrarmos que há não uma expectativa de uma volta, mas a esperança da volta de Jesus. Nós não temos expectativa da volta de Jesus, nós temos esperança que Ele vai voltar e Ele vai buscar a igreja santa e gloriosa dEle. Amém? Esse é o meu motivo. Mas diz assim a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, no verso 17. Portanto, não sejam insensatos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vou ler de novo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu, durante muitos anos da minha vida, mesmo estando na igreja, mesmo estando trabalhando, mesmo sendo líder de jovens, como eu fui lá em Paracatu, durante muitos anos, líder de um ministério de louvor, que eu fui durante muitos anos, tínhamos uma banda maravilhosa, uma banda que nós saímos tocando praticamente por todo o Brasil, na década de 90, uma banda chamada Banda Shekinah. Não tem no YouTube, vocês não vão encontrar, porque a gente é do interior, e as nossas gravações eram de fitas, eram de fitinhas cassete, algumas fitas de DVD que a gente vendia, mas que a gente não reproduzia como é hoje em dia. Hoje qualquer vídeo vai para a internet, bomba. Talvez se nós fôssemos daquela época hoje, talvez seríamos uma das bandas que mais tivessem likes e curtidas e seriam ouvidas hoje em dia, porque era uma banda muito boa, era um ministério de louvor muito bom. Vivia correndo, casei com a Ana Paula, tivemos os nossos filhos, estávamos na igreja, estávamos trabalhando, estávamos eu fui jogador de futebol profissional, eu larguei muitas vezes contratos grandes e longe para não sair de perto da igreja, procurei meus contratos, fazê-los perto da minha cidade, para estar sempre perto da igreja. Acabava um jogo às vezes em Brasília, e eu rodava 220 quilômetros, correndo depois de um jogo, para chegar lá em Paracatu no domingo, num culto, para tocar e para estar na igreja. Eu fui uma Marta de primeira qualidade. Eu fui dos bastidores da igreja, eu fui o trabalhador, eu zelava, eu amava a obra, eu amava trabalhar na casa do Senhor. Aquilo para mim
da minha conversão aos meus 18 anos até os 35 anos era uma loucura, era o que eu mais gostava de fazer. Tanto é que eu ficava muito mais viajando com a minha banda do que ficar com a minha esposa em casa e com meus filhos. Não porque eu não amava, mas porque eu não entendia muitas vezes qual era a vontade de Deus, e para mim estava tudo bem fazer tudo isso, para mim estava ótimo. Não estava no mundo, não bebia, não fumava. Aliás, mesmo do meu tempo de mundo, depois do afastamento que eu tive durante 3 anos, que eu afastei-me da igreja, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca mexi com essas coisas de droga, nem conheço droga, nunca vi droga na minha vida. Se pôr para mim 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de cocaína, para mim, eu não vou saber de nada, porque eu não sei e porque eu nunca vi durante toda a minha vida. Mas tem coisas que esse apóstolo Paulo, para mim, esse apóstolo que é o maior da história da igreja, aquele que de perseguidor passou a ter uma das conversões mais sublimes dessa terra nos relatos bíblicos. É impressionante a conversão desse homem. Esse homem que fundou várias igrejas, pregou com amor, com fidelidade o evangelho de Jesus Cristo, foi perseguido, preso e foi morto por amor a Jesus. Para mim, ele chama a atenção aqui nesse texto de Efésios, especificamente por esse alerta: procurem compreender a vontade de Deus. E aqui é uma palavra para a igreja. Essa noite é ceia, e eu entendo que deve ter alguns visitantes aqui nesse lugar, com certeza deve ter alguém, mas é uma palavra direcionada à igreja do Senhor, para que essa igreja possa compreender exatamente qual é a vontade de Deus, para participar de uma mesa como essa, com o coração cheio de alegria. Amém? Nós precisamos estar na casa do Senhor com alegria. E para ter alegria, nós precisamos de compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu faça isso, a vontade de Deus é que eu vá para esse lugar, a vontade de Deus é nessa profissão, a vontade de Deus é nesse ministério, a vontade de Deus é que eu compre ali naquele lugar, aquela casa, é que eu compre esse carro. E são coisas boas, maravilhosas, mas o apóstolo Paulo está dizendo muito mais do que isso, porque a vontade de Deus, ela nos dá oportunidade. E tem pessoas perecendo porque não sabem a vontade de Deus qual é, e estão perdendo muitas oportunidades de estar fazendo exatamente como Deus quer. E nós precisamos de saber exatamente como Deus quer. Pastor Benito, é impossível de saber exatamente como Deus me quer. Não é impossível. Naquilo que Ele revela ao homem, naquilo que Ele revela a nós, cada pastor, cada ministro que vem, cada profeta de Deus que usa o altar, ou que fala com você, usado por Deus, e que tem base na Bíblia, e que tem a Bíblia como fundamento da sua vida, como fundamento da sua fé, ele vai te falar sempre algo de Deus para fazer. Mas o problema, nós queremos fazer com que Deus faça a nossa vontade, e nós procuramos muito pouco saber qual é a vontade de Deus. Até que a gente fala: Senhor, qual é a tua vontade nesse negócio que eu estou fazendo? Senhor, qual é a tua vontade nesse relacionamento que eu já tenho? Mas você já tem, você já fez o negócio, já tem um relacionamento, já tomou decisão, e agora você quer procurar qual é a vontade de Deus? Está errado, mas está muito errado. Deus tem vontade. Nós temos muitos pedidos para Ele, mas Ele tem pedidos para nós também. Ele tem vontade, e a vontade dEle, nós já sabemos isso como um jargão, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele nos concede a oportunidade para compreendermos o quanto Ele nos ama. João 3, 14, 15 e 16. Se você quer saber se realmente Deus te ama, eu estou assim, estou em dificuldade, olha a circunstância em minha volta, olha como estão as coisas para mim, ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, Deus não me ama, não trouxe isso na minha vida. Ei, porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho único, para que se você crer nele, você não pereça. Isso é maravilhoso, isso para nós já basta.
Para nós já basta, mas nós começamos a procurar tanta coisa que nós queremos para sentir amado. Eu só sou amado por Deus se aquele negócio do carro der certo. Eu só sou amado por Deus se aquela pessoa vier para perto de mim. Eu só sou amado por Deus se eu for curado. Eu estava com câncer, estava no hospital quase morrendo, e senti amor profundo de Deus por mim. O dia que eu pensei em murmurar, olha só, pastor Salomão, olha só, o dia que eu pensei em perguntar para Deus, não era nem murmurar. A minha esposa sabe, eu não tive tempo de passar para o Joãozinho ali as fotos. Se vocês olharem as fotos, vocês vão falar assim: eu não acredito que esse homem que está aí é esse da foto. Irmãos, eu estou um caquinho ainda. Minha mulher me olha e fala assim: que homem bonito, que gato. Ela olha para mim e fala assim: você está doido, você é o cara. Sabe aquela música de Roberto Carlos? Esse cara sou eu? É eu mesmo. Para ela sou eu. Esse cara sou eu? Sou eu. Para ela eu sou. E ela me olha e fala: você está bonito demais. Irmãos, eu estava só a capa da gaita, mas ruim, semi-morto, mas da minha boca não saiu uma palavra de murmuração, nenhumazinha. O dia que eu quis questionar ao Senhor, pastor, eu falei assim: eu vou orar hoje. Pensa bem, um homem que não tem a condição de beber um copo d'água, que não tem condição de alimentar alimento nenhum, nada tinha sabor, e até hoje muita coisa não tem sabor para mim alimentar. Verdura, fruta, acabou. Eu não consigo sentir o gosto de uma fruta e de uma verdura mais, a não ser 15, 10, no máximo 30% de um sabor. Eu como muita gordura, é gordura de carne, é comida gordurosa que desce, outras coisas não dá para comer. Teve um dia que eu estava numa situação assim: eu vou orar hoje, eu vou falar com o Senhor, eu vou fazer só uma pergunta para o Senhor. Aí comecei aquela oração, sabe, do meu tempo antigo, da minha igreja antiga, que eu era bem tradicional, de uma igreja muito tradicional. Soberano e magnânimo Deus, aquela oração, sabe aquela oração que a gente chegava diante de Deus assim: tu que estás assentado no alto e sublime trono. Comecei a falar com Deus, pastor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus. Olha aqui, que poder do Senhor, o Senhor é o meu Deus. E comecei a falar com Deus, comecei a falar com o Senhor, comecei a abrir meu coração para o Senhor, e preparei para chegar no meio da oração, para fazer uma pergunta para Deus. Eu falei: hoje eu vou perguntar para Deus, porque está muito difícil a situação. Eu vou perguntar para Deus. E comecei, e falei: o meu Deus, o meu Senhor, olha que coisa maravilhosa que o Senhor fez na minha vida, na vida de Ana Paula, a restauração, os nossos filhos, a igreja. Senhor, que igreja maravilhosa que o Senhor nos deu em Paracatu. Olha esse lugar, olha esse templo, essa construção da igreja, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E estou orando, e estou falando com Deus, e comecei a preparar para, no meio da oração, para fazer uma pergunta. Sabe qual pergunta? Por que comigo? A pergunta que eu ia fazer para o Senhor, e comecei a fazer, nem tinha falado. Quando eu estava orando, adorando, e quando eu fui falar assim, ele falou assim: por que não você? Antes de perguntar, ele falou assim: por que não você? Eu falei: o Senhor é Deus, a palavra do Senhor se cumpre, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor sabe as palavras que saem da nossa boca antes de nós pronunciarmos, porque o Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. Irmãos, eu chorei. Ana Paula olhou para mim, era madrugada, e ela via chorando, ia passar a mão na minha cabeça, e ela via com aquela situação de dó. Eu falei assim: não precisa de ter dó. Eu estou chorando porque nesse momento eu senti o amor de Deus visível na minha vida, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor falou comigo assim, antes de eu finalizar a oração, e eu parei de orar e falou assim: o seu corpo está aí dessa forma, mas a sua alma está nas minhas mãos, intacta, e você é meu amado. Eu falei assim, ele falou assim, sabe, nós precisamos de entender, nós precisamos de compreender essas coisas, porque aí fica fácil de nós sermos igreja. A vontade de Deus, as coisas que Deus proporciona, as circunstâncias, não deveria nos tirar a alegria. Ah, pastor, como assim? Física, emocional, financeira. Olha o momento que nós passamos. Olha o momento que nós passamos. Era para nós também mexer com a igreja? Não, irmãos, nem querer saber de igreja nunca mais. Não, quer saber o que é as coisas de Deus? Mas aí você sente o amor de Deus. Nós compreendemos o quanto Ele nos ama. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele compreendeu, e ele começou a transmitir. E você precisa de compreender a vontade de Deus, não só para você estar feliz, mas para você transmitir. Nós somos transmissores de boas novas. Não podemos ficar estagnados. Essa igreja está linda e maravilhosa, mas ela precisa de expandir. Para já compraram o terreno? Em nome de Jesus, está profetizado. Assim como aconteceu em Paracatu, vai acontecer aqui. Aqui dá espaço para 1000 pessoas. Comprar e fazer aqui, em nome de Jesus. Lá na nossa igreja não tem ninguém milionário. Escuta, na nossa igreja não tem ninguém milionário. A maior oferta que nós ganhamos naquela igreja foi uma oferta de 37 mil reais. E a igreja custou 3 milhões de reais. E nós não temos ninguém milionário. E nós só tínhamos 100 pessoas. E construímos uma igreja. E não deve 1 centavo para ninguém na rua. Nunca fizemos uma campanha lá fora. Não tem 1 grão de areia de político lá dentro. Não tem 1 grão de areia. Não tem 10 ml de 10 miligramas de cimento de ninguém político e de ninguém que não pertence à igreja. A igreja, no milagre de Deus, pelo propósito da igreja, em continuar fazendo a vontade de Deus e pregar o evangelho e trazer pessoas para serem salvas, não para estar no hall de membro da igreja, mas para estar com o nome escrito no livro da vida. E Deus viu a intenção e abençoou. Quando você entra na igreja, pergunta aqui a Laura, pergunta aqui a Ana Paula, o Miguel não teve, mas a Tayane esteve em Paracatu. Pergunta para eles. Um milagre, sem financiamento de homem, financiado pelo soberano dono do ouro e da prata. Eu profetizo isso acontecer aqui, pastor. Em nome de Jesus. Então, quando alguém compreende e transmite tudo aquilo que Deus quer, acontece milagres, e milagres, e milagres, na vida da pessoa, na vida daquela família, na vida da igreja e na vida da sociedade. Então, quando nós, igreja do Senhor, compreendemos essas oportunidades, nós vemos claramente qual é a vontade de Deus. A primeira delas, Gênesis capítulo 2, no verso 7, eu não vou estar muito, vou estar corrido aqui, mas para nós acelerarmos, a primeira vontade de Deus, que eu compreendi para a minha vida, a primeira vontade de Deus, está em Gênesis capítulo 2, no verso 7, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, à semelhança de Deus. A primeira vontade de Deus é formar, é dar você uma vida à semelhança dEle. A semelhança dEle, não é uma pessoa qualquer, é dar uma vida. A primeira vontade de Deus da nossa vida, na vida do homem, é dar a vida e dar uma vida à semelhança dele. Você é formado à semelhança e à imagem de Deus. É vontade de Deus que você saiba disso. Pastor, mas eu sei disso. Pastor, mas eu já fiquei sabendo disso. Então saiba que Deus teve a vontade e cumpriu, que foi de te formar. Isso é simples, mas é algo muito forte na nossa vida. Que uma vontade, não de alguém, mas a vontade de Deus de dar uma vida, e foi dada.
e foi dada. Deus nos deu a oportunidade da vida, a segunda vontade que Deus deu ao homem. Gênesis 2, 15 e 17, colocou-o no jardim e lhe ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não vou entrar em outra área aqui, desse momento, algo teológico disso, mas vou colocar a prática para você do que é isso. Qual é a segunda vontade de Deus? A primeira, da vida, e a segunda, que esse homem que ele deu vida, lhe obedecesse. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, nós precisamos de sermos completamente obedientes a Deus. Não é em parte. Não é, não, aqui deixa Deus, que essa parte aqui, eu cuido dela, pode ficar tranquilo, eu vou obedecer o Senhor naquilo que vai ser vantagem para mim. Ei, não é assim, não é dessa forma, é para obedecer, porque se não obedecer, acontece o que aconteceu com Adão e Eva, perderam a oportunidade de algo maravilhoso eternamente, e você vai perder algo de Deus que é eterno. Não vai. Você vai perder a oportunidade de ser obediente a Deus. Não podemos. Nós temos que pegar a oportunidade da obediência e agarrá-la e obedecer a Deus. Noé foi um homem que obedeceu a Deus, mesmo em meio a algo extraordinário. Ele obedeceu sem saber o que estava acontecendo ou o que ia acontecer. Ele apenas obedeceu. A circunstância não era favorável para ele olhar, ver e falar, não, eu vou obedecer, porque senão, olha, ele ficou 120 anos construindo algo que ele não sabia nem porquê. Mas ele obedeceu a Deus nas medidas. Noé, essa parte é assim. Noé, essa porta é aqui, ó. Essa porta é aqui, ela não é lá. Você tem que colocar a porta na lateral da arca. E Noé fez na lateral da arca. É para passar, é para betumar aqui, e é para puxar e fechar. Noé fez tudo. Olha, é dois, não é 4. Ah, vou levar 2 casais a mais de elefante. Não. Vou levar 2 casais a mais de leão. Não. 2, um casal. E entrou, e Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. E Noé conseguiu salvar a sua vida e a vida da sua família. Você compreende isso? Que obedecer a Deus na totalidade vai te trazer salvação. Obedecer a Deus na totalidade, não é parcialmente. Nisso aqui obedeça, isso aqui não. Eu obedeço alguns mandamentos, mas dizimar, nós estamos no Novo Testamento. Eu não vou obedecer, não, porque dizimar é lá no Velho. Quem falou com você isso? Soltaram isso aí algum tempo atrás. E muitos irmãos começaram, a igreja começou, não está nem aí. Faz o que convém, faz aquilo que é proveito próprio. Nós temos que obedecer a Deus, porque é a vontade dEle. Obedecer a Deus e cumprir, não é porque o pastor Eudes ou o pastor Salomão manda não, fala não, prega não. É porque é vontade de Deus, não é vontade deles. Ele está fazendo só como o apóstolo Paulo disse. Nós estamos fazendo como o apóstolo Paulo disse. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. Nós só passamos para a igreja isso. Igreja, compreendam a vontade de Deus. E nós vivemos assim, né, pastores? Buscando compreender também qual é a vontade de Deus, porque senão nós vamos achar que nós somos os bambambãs e não fazemos mais a vontade de Deus. Aí começamos a negociar coisas da igreja. Tem coisas que são negociáveis. Tem coisas que são inegociáveis. Pintar uma parede de preto, qual é o problema? Não tem problema. Pôr um telão na igreja, qual é o problema? Mas mudar a doutrina bíblica, aí é problema. Aí é sério. Permitir pecado, negociar pecado, aí é problema sério. Negociar desobediência, aí, meu pastor, o dia que você começar a negociar com um desobediente, dá para o desobediente a liberdade de fazer o que quer, pastor, aí é problema para a sua igreja, é problema para casa. O pai tem problema com o filho tem problema com o pai, o marido tem problema com a esposa tem problema com o marido. O dia que começar a desobedecer a Deus, e o crente que tem
dificuldade de obedecer, dificilmente entrará no céu, porque a obediência gera fé. A obediência gera fé, e a fé em Jesus nos leva para o céu. Mas um desobediente, a fé dele, ela não é a fé que agrada o Senhor, não é. Desobediente não tem fé, ele tem uma ilusão de fé, mas o desobediente não crê em Deus. Isso é muito sério, é uma palavra simples, mas é muito séria. Por isso o apóstolo Paulo diz: compreendam qual é a vontade de Deus. Compreendam qual é a vontade de Deus. Quando você que não me conhece, lembrar que o pastor Benito, amigo do pastor Eudes, do pastor Salomão, pregou aqui na Batista Renascer. Ele pregou: compreenda qual é a vontade de Deus. Eu só quero que você vá para casa sabendo isso. Compreenda a vontade de Deus. E bater no peito: eu preciso de compreender a vontade de Deus. Porque compreender e obedecer à vontade de Deus, essa nos dá liga, nos faz fortes. Terceira, primeira, Deus deu vida ao homem. Depois Deus pediu que o homem lhe obedecesse. Terceira vontade de Deus, que nós formássemos uma família. Gênesis 2, 18 a 22. Não é bom que o homem esteja só. E da costela de Benito, Deus formou Ana Paula e entregou na mão dele. E Benito disse: uau, que morenaça! Foi assim, para mim foi assim. Eu leio a Bíblia assim: uau, que morena que Deus me deu! Deus me fez dormir, me acordou. E quando eu acordei, eu olhei para cima e falei assim: meu Deus, que monumento é esse que o Senhor fez? É para mim? Ele: tenha com ela uma só carne, e frutifiquem, e multipliquem. E hoje, eu e Ana Paula temos 3 filhos e 5 netos. Eu sou avô de 5 netos, e minha família está frutificando, e nós ministrando para nossos filhos, para nossa família. Deus teve a vontade, e essa vontade se cumpre na vida do obediente. Quem é obediente cria uma família, não vive só. E outra coisa, procura o obediente, procura saber qual é a vontade de Deus, para que nessa família vá tudo bem. Pastor, mas não é sempre que vai tudo bem. Não é mesmo. Eu fiquei separado dela 5 anos, separamos 5 anos, ela ficou louca comigo e foi atrás de mim. Foi ou não foi, pastor Eudes? O senhor lembra? Ficou doido, eu aqui em Goiânia, com meus filhos, e ela chegou aqui e falou assim comigo: olha, não tem como, não dou conta mais. São 5 anos longe desse cavanhaque, dessa barba, desse beijo, desse carinho. E eu falei com ela, e eu orei muito você voltar, morena. Resolvemos as nossas questões. O primeiro tempo era de bastidor, de correr, de tocar, de viajar, de estar nos bastidores da igreja. E o segundo tempo que eu aprendi aqui, e muita coisa eu aprendi com o pastor Eudes, foi exatamente isso: em obedecer, ouvir a palavra para obedecer, conhecer a palavra para compreender qual é a vontade. E a vontade dele na minha vida é que eu continue a ter uma família até que ele venha e me resgate para ele. Está tudo ruim na família, está bagaceira, está difícil. Olha para a mulher olha para o marido, está ruim. Ei, na palavra de Deus, a compreensão, há ferramentas, há palavras para você viver o melhor dentro do seu casamento. Não precisa de viver mal, dá para viver bem, dá para viver um banquete com a sua mulher, com a sua esposa. Não precisa de trocar, não precisa de arrumar outro. Não precisa de arrumar outro, não precisa de mandar os filhos embora. Tem condições, se você obedecer à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o homem? Benito, ame a Ana Paula como eu amei a igreja e entreguei a minha vida por ela. É assim, é só isso? Faça isso. Ana Paula, eu te amo e morro por você. Estou junto com você em todos os momentos. Pronto, e acabou. Para Ana Paula, o que é? Olha para o Benito. Ele é devagar, e muita coisa, derrubado, precisa de cuidado. Então cuide dele,
Eu te programei, é Deus falando com Ana Paula, eu te programei para você estar ao lado, circundar e ver o que ele precisa para ser o homem que eu quero que ele seja. É o papel dela. Sinceramente, é difícil você colocar isso no seu coração? Não é, irmãos, não é, igreja. As pessoas vivem mal porque elas são cheias de filosofias e idealismo próprio. Não vem na palavra buscar. Por isso tantos casais têm dificuldade. Por isso tantos casais sofrem. É difícil às vezes, mas difícil demais da conta. Eu falei, as meninas viram falar hoje. Essa semana, por 15 minutos eu quis desganar a Ana Paula. 15 minutos. Teve 15 minutos essa semana que teve um negócio, eu mais ela, e conversando, e teve um negócio, um acontecimento lá, e eu olhei para ela, e fomos embora, entramos no carro, e fui embora para casa, e olhar para ela assim, com a cara fechada. Aí chegou lá em casa, eu com raiva dela, 15 minutos eu não falei com ela. Irmãos, jovens, feche os olhos, e tampe os seus ouvidos e feche os olhos. Quando eu cheguei lá em casa e vi essa morena, que ela foi para tomar um banho, eu falei assim, meu Deus, como é que eu fico com raiva da mulher dessa? Eu só se eu for besta mesmo. E falei, eu te amo. Aí tinha um outro presentinho para ela na cama que eu levei, 15 minutos. É assim, às vezes a gente quer separar, quer matar, quer esganar o cônjuge. Mas foi Deus que colocou do seu lado para você ter uma família. É vontade dEle. E é vontade dEle que você supere todas as diferenças com o seu cônjuge e com a sua família. Tem hora que filho, você quer esganar filho. E tem filhos que muitas vezes querem esganar o pai e a mãe. Mas quando nós vamos para a palavra e sabemos o que Deus tem, que é vontade dEle na formação da família, nós nos submetemos ao senhorio dEle, à vontade dEle. Para entender isso, é só quem ama a Deus e está disposto a ser submisso. Não é só vir na igreja, não é só cantar na hora daqueles cânticos. Olha, o que essa igreja cantou aqui hoje, que coisa maravilhosa. Eu gravei, filmei, mandei lá para a igreja de Paracatu um pedacinho da filmagem de vocês cantando. Que coisa linda, que coisa linda. Mas não é só isso, é uma vida toda. Quando fizer a vírgula aqui no culto hoje, que for para casa, tem que adorar com o mesmo coração que estava cantando. Tem que dar o glória a Deus da mesma forma na casa, no trabalho. Amanhã, quando for difícil ir para o trabalho, tiver dificuldade, tem que estar fazendo isso, para nós não demorarmos mais. Tem tanta coisa, irmãos, é tanta coisa, mas vamos lá. Deus deu a vida ao homem pela vontade dele. Deus desejou que esse homem lhe obedecesse. Deus ordenou a formação de uma família, deu a oportunidade da formação da família, e Deus deu esse homem também. É vontade de Deus que o homem também tenha o melhor da terra. Isaías capítulo 1, no verso 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês resolverem obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Quem obedece a Deus, come do melhor dessa terra, mesmo em meio a muita dificuldade. Amém? Quem obedecer, e o apóstolo Paulo está dizendo, compreendam a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós estejamos obedecendo, e aquele que obedece, come o melhor da terra. Ah, irmãos, isso é fantástico. Isso aqui é para nós estar pulando aqui, e dando um aviãozinho, e dando quebra-asa, e dando redeté aqui. Entenderam o que eu falei? Deus tem uma vontade, a vontade dele é que nós estejamos lhe obedecendo, e aquele que obedece come o melhor da terra. Ah, isso é fantástico, aprender isso e saber disso. Pastor, eu sou tão empolgado com as coisas de Deus que eu tento falar com as pessoas, e as pessoas, uma pessoa falou para mim, para 14 dias, um homem falou, pastor, eu não dou conta ainda de ser como você, eu não tenho ainda esse amor por Deus como você tem, eu não compreendo amar a Deus como você compreende. Mas foi lá, pastor, era uma pessoa que estava visitando, uma pessoa da família católica lá que estava visitando. Ele falou isso 4 meses depois, pastor Salomão,
estava lá fazendo discipulado e eu batizei ele. E ele saiu da água dos batismos, ele saiu do batismo, quando eu batizei eu já batizei mais de 200 pessoas, e ele saiu das águas e disse: eu te amo, Senhor. E eu falei: por que você falou isso? Ele falou assim: porque eu aprendi com você que tem que amar a Deus. E às vezes nós estamos na igreja há 4 anos, 5, 6, 10, 15, e nós não compreendemos ainda. E nós precisamos de compreender. Hoje, daqui a pouquinho, vou entregar jazinha a palavra para o pastor. Você precisa vir para essa mesa hoje, não disperso do que Deus quer de você, não sem saber o que Deus quer de você. Eu estou reproduzindo as palavras do apóstolo Paulo. Eu sou isso. Eu sou um pastor que reproduzo o que a Bíblia diz. Eu não ouço pregação de praticamente quase ninguém. Minhas referências, uma delas é pastor Eudes. Não estou falando que eu vou puxar saco seu, não. Eu não preciso puxar saco seu, mas eu preciso te honrar. Eu preciso te honrar, porque eu era apenas um zelador de igreja quando você chegou. Eu aprendi com o pastor João, eu aprendi com você, eu aprendi com o pastor Luiz, com a pastora Luciene e muitos outros pastores. Mas a sua referência, pastor Eudes, fez muita diferença na minha vida, porque eu vi a simplicidade de um homem pregar, um amor a Deus, e vi em você conhecimento bíblico. Eu falei: Deus, esse conhecimento eu não vou ter nunca, mas eu quero ter a humildade que o pastor Eudes tem. Isso eu falei para Deus. Isso eu falei para Deus. Estamos longe, já tem 13 anos. Você foi lá uma vez, eu tive aqui umas 2 aqui em Goiânia, nós nos encontramos, mas você continua sendo referência para a minha vida, em nome de Jesus. Outra vontade do Senhor, para nós partirmos já para encerrar e entregar a palavra. Uma oportunidade maravilhosa dada ao homem. Deus deu a vida, Deus deu uma vontade ao homem que esse lhe obedecesse, de formar uma família, de comer o melhor da terra, e Deus deu a oportunidade, e é vontade de Deus redimir o homem dos seus pecados e tirar as suas iniquidades. Por isso Jesus veio e morreu por mim e morreu por você. Foi vontade de Deus que ele viesse. Ele enviou o seu filho para que pudéssemos ter relacionamento duradouro, eterno com ele. Essa talvez seja a melhor e a maior oportunidade que o homem tem na vida. Isso implica também aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Isso implica, além da eternidade, além da salvação, isso implica em cura do corpo, cura da alma, quebra de cadeias da nossa vida e relacionamento de lealdade uns com os outros. Que oportunidade! A vontade de Deus em Jesus atingindo a nós, nos abençoando. A vontade de Deus é abençoadora. Deus não tem vontade nenhuma de algo ruim e mal para mim e para você, e nem para a nossa família, e nem para a igreja dele. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa boa, que coisa linda. Apocalipse capítulo 3, verso 5 e 21. Nossa, meu Deus. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, ao vencedor não será tirado o nome dele do livro da vida, muito pelo contrário, nós teremos novas vestes, novos nomes. Vamos para um lugar onde não tem choro, não tem ranger de dente, não tem tristeza, não tem angústia, não tem decepção. Oh, aleluia! Um lugar que nós vamos é onde os anjos cantam santo, 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 e nós cantamos a canção aqui embaixo, dizendo o que é que os anjos veem, que só sabem cantar santo, santo, santo. O que eles veem é o que Isaías teve a visão e viu: um Deus forte e poderoso, assentado num alto e sublime trono. É o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa história, é o Deus do nosso sentimento, da nossa mente, do nosso olhar e dos nossos passos. Ele viu isso. Ele viu isso. É isso que os anjos veem. E nós estamos perguntando na canção: o que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? É um Deus poderoso que tem vontade de cuidar e salvar do homem que ele fez.
se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero passar para o pastor Eudes ministrar a ceia. Vontade que o homem tenha um nome escrito no livro da vida. Ah, meu Deus. Enquanto uns têm vontade de te matar, de te esganar, colocar o seu nome no Serasa, colocar o seu nome no SPC, colocar o seu nome na, sabe? Deus tem a vontade que o seu nome esteja no livro da vida. E a vontade dele de nunca tirar o seu nome do livro da vida. É a vontade dele de te dar vestes novas. E por último, vontade que o homem o ouça. E vou passar para o pastor Eudes dentro de instantes. Você ouça, oportunidade de ouvir. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouvir o Senhor dizer e acreditar no que Ele está falando. Presta atenção que é um momento que eu vou passar a palavra agora, pastor Eudes. Mas eu não posso passar antes de dizer isso. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós precisamos de ouvir o que o Espírito diz. Nós precisamos de acreditar. Você está na igreja, você não pode vir desacreditando. A sua fé te leva a obedecer, e a sua obediência te leva a Deus. A sua fé te leva a obedecer, e a obediência leva Deus a fazer por você e dar a você tantos milagres que você precisa. Consegue compreender isso? A sua fé te leva a obedecer, e a sua obediência te leva a Deus a te abençoar. Vou repetir para você nunca mais esquecer. A sua fé te leva a obedecer, e a sua obediência leva a Deus a dar a você muito mais do que você imagina. Ouça o Senhor dizer: você está sozinho, eu estou à porta. Ouça o Senhor dizer: você está triste, eu te alegro. Você está doente, eu te curo. Você está pobre, eu te prospero. Você está infeliz, eu te faço feliz. Você está inativo, eu te farei ser frutífero. Te disseram que você não pode, Deus diz: eu te preparo. Te disseram que você é imaturo, Deus diz: eu te faço crescer. Te disseram que você não vai alcançar, Deus diz: eu te levanto. Te disseram que você está condenado, Ele te diz: eu te livro. Te disseram que você é maldito, Deus está dizendo: eu te abençoo. Você está em guerra, eu sou o príncipe da paz. Você está estéril, eu te faço pai e mãe de nações. Você não dá conta, e Deus diz a você: você pode, pois eu venci, e você pode também vencer. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Venha para essa mesa nessa noite, sabendo da vontade de Deus. Deus te fez, Deus te pediu obediência. É vontade dele que nós sejamos obedientes. É vontade dele que nós sejamos uma família. É vontade dele que nós estejamos desfrutando do melhor dessa terra. É vontade dele que nós sejamos salvos em Jesus. É vontade dele que nós estejamos com os ouvidos abertos ao convite dele, e nunca perdemos a oportunidade. Muito obrigado, pastor Eudes. Em nome de Jesus.